Olá a todos, meus queridos e minhas queridas do signo de Leão. Eu vou fazer a vossa mensagem para o mês de maio. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês, ou em tudo com vocês, como eu sempre relembro isto. Retirem desta mensagem aquilo que vocês conseguem neste momento já enquadrar, aquilo que vocês não conseguem enquadrar, soltem ao universo, porque pode ser situações ou energias que ainda não se tenham manifestado na vossa vida. Porque apesar de a gente estipular o mês de maio para a leitura, a espiritualidade tem o seu próprio tempo e daí eu, quando faço estas mensagens mensais, dou sempre o prazo de 3 a 6 meses para estas energias se poderem ou não manifestar na vossa vida. Porque nós podemos sempre alterar as energias presentes e ao nosso redor na nossa vida através das nossas decisões e através do nosso livre-arbítrio. Estas mensagens são prognósticos do que está presente neste momento e o que se poderá acontecer. Daí vocês terem sempre o direcionamento, a luz divina, para poderem escolher o caminho ou a jornada mais que vos favoreça mais na vossa vida. Eu também quero relembrar a todos vocês que agora há certos vídeos que já têm legendas e traduções, são automáticas, não têm qualquer mão humana, daí poder conter erros tanto na tradução como na legenda em português. Desde já o meu pedido de desculpas, mas é o YouTube que está a fazer automaticamente, conforme aquilo que percebe, aquilo que eu vou comunicando com vocês, faz as legendas e a tradução de uma forma automática. Eu vou tirar primeiramente o vosso ser de luz, que será o vosso guia, o vosso conselho, a vossa ponte entre a espiritualidade e o vosso mês de maio. E vocês? Mostrem-me, por favor, meus queridos seres de luz, e eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome também do nosso Sagrado Coração de Jesus, que peço humildemente permissão para que todos possam manifestar através da luz divina, da verdade divina e do amor divino. Invoco também o meu guia espiritual mentor e o meu anjo da guarda, para que me guarde, proteja e oriente durante a canalização das mensagens que irei transmitir para Leão. Gratidão em meu nome e gratidão em nome de todos nós. Grata. Mostrem, por favor, qual é o ser de luz para maio, signo de Leão. O ser de luz, por favor, para Leão, mês de maio, por favor. Mês de maio, ser de luz. O ser de luz, por favor, para Leão, maio. Qual é o ser de luz, por favor, para signo de Leão? Para mês de maio. Ser de luz para signo de Leão, por favor. Obrigada. Vocês têm o ser de luz Zuriel. Zuriel. Ele traz-vos a energia de retitude, equilíbrio e confiança. Vamos utilizar agora o tarô. Este tarô está dividido entre os arcanos maiores e os arcanos menores. Eu vou tirar primeiramente os arcanos maiores, que será energia espiritual através da força maior e divina em cada área da vossa vida. E depois clarificação com o restante deck e com um deck extra para tirar ir mais a fundo, aprofundar na vossa primeira mensagem. Mostrem, por favor, meus queridos seres de luz, mensagem para Leão, mês de maio. Mensagem para Leão, por favor, mês de maio. Mostrei-me claramente a mensagem que devo transmitir para Leão. Gratidão. As primeiras duas lâminas é referente a vocês, à energia com que vocês entram o mês de maio. Com que energia entra Leão, mês de maio, por favor?
Obrigada. A torre. Transformações. O que cruza esta torre? O que cruza, por favor? O que cruza a torre, por favor? No mês de maio. Para Leão. Vocês têm a força como bloco, como um bloqueio. E o ermita, ele saiu praticamente invertido, em reverso. A nível de energia com que vocês entram no mês de maio, vocês querem trazer, porque isto é a energia vossa. Há aqui uma limpeza, um corte, ou uma situação bastante brusca, à qual vocês não querem mais permanecer neste desequilíbrio, nesta falta de, se calhar, de desconfiança de vocês mesmos ou dos outros. Aqui, como a carta do ser de luz dizia, equilíbrio e confiança. Aqui, quando o ermita está invertido, aqui fala-nos da necessidade, eu acho que esta torre é exatamente isto, a necessidade de vocês deixarem para trás este desequilíbrio, esta falta de autoconfiança em vocês, mas que vocês ainda não estão verdadeiramente, não é prontos, coragem, determinados, decididos ou decididas, porque a força está em bloqueio. E aqui fala-nos uma falta de poder de coragem, uma falta de poder de autoconfiança, uma falta de poder de ir atrás de certas ideais, certas mudanças na vossa vida. É uma falta ainda de algo a aprender ou a nível de toma de ação. Eu acho que se calhar na vossa mente existe já este pensamento de transformação, de corte, de limpeza, de purificação, seja de que for, porque aqui é tirar o velho para dar espaço ao novo, mas vocês ainda estão estagnados no emocional. Porque falta a coragem, a determinação, a autoconfiança, o equilíbrio. E daí este anjo dizer o equilíbrio, a confiança e a retitude. Agir de uma forma reta, correta. Mas há algo aqui que ainda vos limita, vos aprisiona. A nível de finanças. Finanças, vocês têm uma carta espetacular. O de pendurado, mas o pendurado está invertido. O que me fala aqui de novas ideias, iluminação, melhoria a nível de finanças, perspectivas diferentes, horizontes diferentes, atitudes, às vezes até mesmo e ações diferentes a nível das vossas finanças. Amor ou família? Amor ou família, por favor. Outra carta de bloqueio. Vocês têm um louco bloqueado. O que me leva à vossa energia principal. Eu acho que se calhar esta atitude, esta energia que vocês têm no mês de maio, principal tem a ver com amor e família. Com amor ou com família. Porque há aqui um bloqueio a nível de arriscar em algo novo. Em deixar para trás o velho,
e arriscar em algo novo. Mas há algo, como eu digo, que ainda vos bloqueia, seja o lado sentimental, o lado emocional, seja alguma situação aqui de falta de confiança, de querer fazer as coisas certas, corretas e se calhar à espera do momento certo. Trabalho ou estudos? Trabalho ou estudos, por favor, para Leão. Porque este ser de luz meio que está sentado à espera, a pensar, a avaliar, a tentar ganhar a tal coragem, a tal determinação, de forma a trazer ações retas, equilibradas e de confiança. Trabalho ou estudos, por favor. São muitas. E elas saíram todas invertidas. Mas são muitas. Vocês têm o universo invertido, o diabo invertido, a evolução e o imperador invertido. São muitas, por favor. Trabalho ou estudos para Leão. A nível de trabalho vocês têm confusão. A nível de trabalho há algo aqui que não está muito claro. Vocês têm agora a verdade, as almas gêmeas, a sacerdotisa, o carro, o sol e o mundo. Há aqui muita... quase como se fosse muita confusão. Muitas incertezas, muitas ideias misturadas, é quase como se houvesse aqui um conjunto de muitas coisas e ao final de contas vocês não sabem qual é a peça do puzzle a tomar a nível de trabalho ou estudos. É quase como se mostrasse, através destas cartas que caíram tantas e duas vezes, sabem aquele tipo de situação a que a gente se encontra que quer agarrar o mundo com os pés, com as mãos, e que no final a gente não consegue agarrar nada, nem fazer nada, porque a nossa mente está desequilibrada, porque nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo e acabamos por não fazer nada. Ou queremos ter tudo ao mesmo tempo e acabamos por não ter nada. É um bocado desta energia que eu sinto a nível de trabalho ou estudos. É o começar e não acabar, por exemplo. É o começar muitas coisas e depois não ter, não saber como gerir o tempo para terminar as coisas. Entende? É o estilo desta energia que eu sinto. Novamente, por favor, trabalho ou estudos. Almas gêmeas. Ok. Conselho da espiritualidade. Conselho da espiritualidade, por favor. A morte. A transição. Fundo deck. O mundo. O tal desejo de nova etapa de sucesso, de mudanças. Mas como eu digo, vocês para fazer esta mudança na vossa vida, seja em que área for, tem que haver um fim de ciclo, tem que se deixar coisas, situações ou pessoas do passado para dar espaço ao novo, mas apesar de haver em vocês este desejo a nível de mente, a nível emocional ainda não há. Finanças, vocês têm ideias, muitas ideias, e daí o trabalho a área do trabalho e dos estudos, haver muitas ideias, porque o dependurado invertido fala de ideias, fala de iluminação da mente, só que vocês não estão a conseguir equilibrar, é quase como se vocês estivessem numa fase de uma grande imaginação, de uma grande vontade de querer, de grandes oportunidades ou de buscar grandes oportunidades na vossa vida, mas que quando são em demasia, torna-se em bloqueio. Porque depois vocês não sabem para onde se dirigir, não sabem o que fazer, não sabem estabelecer prioridades.
Vamos ver o que nos diz com os arcanos menores. Se vocês equilibrarem a vossa mente, vocês podem dar a volta por cima disto tudo. Vocês têm oportunidades, sim, têm oportunidades, e por isso é que vocês neste momento estão muito confusos a nível de como fazer, como gerir, como atuar na vossa vida. Principalmente na área de trabalho ou estudos. Que tem a ver com as tais ideias de trazer melhorias às vossas finanças. Que às vezes, em vez de torna-se confuso para vocês mesmos. Ou para vocês mesmas. Para Leão, por favor. Mostrem, por favor, a torre. O que é a torre? A energia de Leão. A começar o mês. Esta energia com que começa o mês. Signo de Leão. Eu disse que tinha a ver com os relacionamentos. Por causa do louco. Almas gêmeas. A nível de trabalho. Ou estudos. E saiu-vos aqui novamente almas gêmeas. Almas gêmeas não tem a ver só com relacionamentos a nível de amor. Pode ter, sim, claro que pode ter, mas também pode ter a ver com parcerias, com conexões, com ligações muito importantes para vocês, às quais vocês sentem que se calhar é o momento ou de transformar, de trazer mudanças, melhorias, ou a necessidade realmente de fazer aqui algum tipo de limpeza. Que mais, por favor? A torre e o 2 de copas. Oito de ouros. Aqui tem a ver com, como eu digo, uma ligação forte, uma conexão forte, que existe, ou que poderá existir, mas aqui é o que existe, porque isto é energia presente, por isso esta energia, na maioria de vocês já tem que existir. Uma conexão forte, um elo forte, uma parceria, que pode ter a lado emocional, sim, mas também pode ter a ver com um lado a nível de trabalho e estudos. Alguém que vocês possam conhecer a nível de trabalho ou a nível de escolas. O que é certo é que há um trabalho árduo. Um trabalho árduo. A nível de trazer novas fundações à vossa vida. Ou a este relacionamento. Como eu digo, é limpar aquilo que já não serve mais para criar a partir do zero novos alicerces, novas estruturas, de forma a trazer mais estabilidade, mais equilíbrio neste relacionamento ou nesta parceria. Há que deixar algo para trás, limpar algo. Para que estas bases, estas fundações sejam fortes, resistentes. Ou, como eu digo, aqui eu sinto mais que é formar bases resistentes, mas também pode-me dizer limpar e começar algo totalmente novo, ou querer tomar algo totalmente novo por causa deste louco que está aqui. E o mundo. E a morte, que fala-nos do fim do ciclo. Mas eu sou sincera, eu sinto mais como vocês quererem
a limpar algo que não serve mais neste vínculo forte, nesta associação, de forma a trazer um trabalho mais primorado, aonde as vossas bases e as vossas quatro pilares de equilíbrio sejam fortes e estáveis. Flexíveis, mas estáveis, firmes. Mostrem, por favor, o ermita invertido. O porquê do ermita invertido. Mostrem, por favor, a energia que cruza a torre, o ermita invertido. Rainha de copas, 4 de ouros. A força como bloqueio. Rei de espadas. A falta de comunicação. A força como bloqueio é a falta de comunicação. A falta de conseguir trazer a comunicação verdadeira e o corte, a libertação, a retitude, o equilíbrio, a falta de confiança que eu ainda agora vos falei. A nível de força, isto é o vosso bloqueio. Comunicação, mente. A nível do ermita invertido, vocês podem estar a lidar com alguém de elemento água, seja homem ou mulher, não importa. Mas aqui também pode-me falar de vocês estarem a controlar as vossas emoções. Porque o ermita invertido é uma carta de solidão, de estagnação. É o não conseguir evoluir. Porque o ermita é uma carta que nos obriga a parar, para pensar, meditar e trazer sabedoria sobre o que nós estamos a passar no momento. Aqui eu acho que tem a ver com vocês estarem a tentar controlar os vossos sentimentos, mas também a tentar não só os sentimentos para vocês, mas para com os outros. Para com os outros. De forma a evitar, porque não falta a tal coragem, a tal retitude, a tal confiança, como dizia o vosso ser de luz, em trazer aqui uma comunicação. E esta comunicação pode-nos falar de um corte, de uma separação, à qual vocês, apesar de quererem, se calhar, a libertação, existe um vínculo, uma retidão da vossa parte, uma lealdade da vossa parte, à qual vocês dificilmente, ou está a ser difícil de cortar, mesmo querendo. Às vezes a lealdade para com outra pessoa, porque a outra pessoa não o merece, ou porque a outra pessoa, ou a situação não merece, ou vocês sentem que esta pessoa ou a situação não merece a vossa toma de decisão ou o corte, faz com que vocês, se calhar, estejam a controlar as emoções, a controlar a vossa decisão, a controlar a vossa dedicação, de forma a tentar evitar ao máximo este corte ou esta comunicação verdadeira. A nível de finanças. As finanças, por favor, para Leão. Princesa de espadas. 5 de espadas. Paz de copas. E o 10 de ouros. A nível de finanças, a vossa atitude ou a vossa ação é de proteção. Proteger as vossas finanças, proteger as vossas ideias, proteger esta sensação de bem-estar e de prosperidade na vossa vida.
Daí as tais ideias, o querer ganhar, o querer, o não querer, se calhar, voltar a situações do passado onde houve sentimento de derrota, de perda. E a proteção da vossa parte, ideias de proteção, ideias de trazer ganhos à vossa vida, de forma a manter este 10 de ouros na vossa vida, a manter. Amor ou família, o louco que está em bloqueio. É o querer e o não querer. É o ir e o não ir. O começar e o não começar. O escolher e o não escolher. É o que significa aquela carta para vocês. Indecisão. Na família, na estabilidade. 4 de bastos. No relacionamento. 7 de copas. Mas vocês olham para o horizonte. É quase como se vocês quisessem manter a estabilidade. Não é tanto manter a relação. É tal lealdade que eu ainda agora vos falei. A lealdade a nível de estabilidade num relacionamento ou a nível de família, o querer manter, mas também a vossa mente, o vosso coração está a voar longe. É como se quisesse novas oportunidades, porque aqui fala-nos de várias oportunidades, de várias escolhas, e eu ainda agora falei isso na vossa carta, a nível de trabalho e estudos, havia muitas escolhas, muitas opções, e depois vocês podem começar e nem conseguir terminar, ou começar várias coisas ao mesmo tempo e depois não saber qual das coisas tem a prioridade primária. É um pouco isto, é o ter lealdade pelo que vocês já têm, pela estabilidade que vocês já têm, mas querer algo novo, ou novos horizontes. O trabalho ou os estudos? Trabalho ou os estudos, por favor, as almas gêmeas. Trabalho ou estudos? Para Leão, no mês de maio. 7 de espadas. A tal autossabotagem. 7 de bastos. Vocês têm que parar para pensar e estabelecer prioridades nas vossas ideias e no trabalho, nos estudos. Porque o 7 de espadas é uma carta negativa, mas não é só por parte dos outros. Nós podemos auto-nos sabotar a nós mesmos. Quando não temos equilíbrio nas ideias, na ação e nas nossas atitudes. Daí esta carta estar acompanhada com o 7 de bastos. Vocês estão-se a auto-sabotar a nível de trabalho. Porque, como eu digo, pode haver aqui muitas oportunidades, muitas ideias, muitas coisas que vocês querem fazer ao mesmo tempo. O querer agarrar o mundo com os pés e com as mãos. E no final, vocês se auto-sabotar. Porque isso fará com que haja mais obstáculos, mais dificuldades. E em vez de ser um obstáculo e uma dificuldade em uma área da vossa vida, ou em uma oportunidade, se vocês iniciam 4 oportunidades ao mesmo tempo, estes obstáculos vão também quadriplicar. E vai se tornar uma autossabotagem, porque vai tornar-se mais cansaço para vocês, em mais horas, em mais tempo de dedicação, em mais entrega de vocês, do vosso corpo, da vossa mente e do vosso físico. E depois causa a tal autossabotagem, porque vocês dão a vossa energia na totalidade para 4 oportunidades na mesma área. Seja trabalho, seja estudos. Entendem o que eu quero dizer? Aqui é a necessidade de estabelecer prioridades. A tal retitude, o tal equilíbrio.
A nível do conselho da espiritualidade. O conselho da espiritualidade, por favor. 3 de bastos, 2 de espadas e a rainha de bastos. Aqui, a nível de espiritualidade, fala-nos da necessidade, às vezes, de fechar um ciclo, de transformar-vos, no fundo é que vocês têm a princesa de copas, de fechar ciclos, de transformar, depois de um período difícil, depois de um período de grande avaliação, é o renascer. Renascer. Há aqui, no futuro, algum tipo de apoio que vem até vocês, que pode ser de alguém de elemento fogo, a qual partirá a vossa decisão de aceitar ou não, de fazer ou não. Esta ajuda pode ser até a tal ajuda para o vosso renascimento, para um novo ciclo na vossa vida, mas também pode ser vocês tentar ajudar alguém a nível de decisão. Mas a decisão é vossa. Pode ser alguém de elemento fogo. Vamos ver com outro deck o que nos diz. Mostrem, por favor, clarificação para Leão no mês de maio. Leão, por favor, mês de maio. A torre, por favor. A torre. A energia com que entra mês de maio, signo de Leão. Esta torre. Clarifiquem, por favor, um pouco mais sobre esta torre. O 2 de copas e o 8 de ouros. A lua, 9 de espadas, rainha de copas, rainha de espadas, cavaleiro de espadas. A lua, a nível de torre, fala-nos de medos, incertezas. Eu acho que aqui não é tanto... Aqui o segredo tem a ver com os vossos sentimentos, que eu ainda agora disse que vocês guardam os vossos sentimentos. Vocês guardam os vossos sentimentos. E a lua fala um pouco disso. Do ocultar, do esconder algo de alguém, mas também dos medos. A tal força que está como bloqueio. Os medos de tomar esta atitude, esta ação, à qual vocês pensam e repensam. É uma carta que está... esta torre é uma coisa que está constante na vossa mente. Vejam como estas duas cartas estão. Esta pessoa está constantemente a pensar. Vocês estão constantemente a pensar acerca desta torre e da possibilidade desta torre. Mas há aqui um elo forte de lealdade. Um elo forte de lealdade. Com alguém que pode ter elemento água, como ainda agora vos falei. Vocês podem estar aqui a guardar os sentimentos, ocultar os sentimentos de alguém de elemento água. Mas o que é certo é que a vossa atitude, a ação, é de comunicar. Só que vocês têm uma conexão, ou um respeito, ou uma lealdade para com esta situação, ou esta pessoa. E por isso é que vocês pensam constantemente. Aqui fala muito do medo da acusação, o medo de ser julgado ou julgada pela vossa atitude, pela vossa escolha, pela vossa comunicação. O ermita invertido, que é o que cruza a vossa energia.
O ermita invertido, por favor, que está justificado com o 4 de ouros e a rainha de copas. 4 de copas. Mais uma, por favor. Ui, são tantas, acreditem. São muitas, olha, saiu quase meio leque. O que mais me podem dizer sobre este ermita invertido, por favor? O ermita invertido. A tal oportunidade que vocês querem alcançar, que vos faz planear a nível de futuro, mas que vocês não o fazem, porque está invertido. Porque vocês tentam controlar as vossas emoções e o vosso desejo. Ou esconder as vossas emoções e os vossos desejos. E isso faz com que vocês não se movam ao futuro para ir atrás de novas oportunidades. Ou ir atrás de uma oportunidade que para vocês é importante. Deixem-me ver a força em bloqueio, que é a espada e o rei de espadas. Mostrem, por favor, a força em bloqueio. Rainha de ouros e o rei de ouros invertido. A tal comunicação que vocês não conseguem fazer. A tal comunicação que vocês não conseguem fazer. Saiu-vos o rei e a rainha de ouros, mas um está invertido e o outro está em posição erguida. Aqui pode-me falar da tal comunicação que não é feita pela tal lealdade, pela tal prosperidade que existe a nível de finanças, pela tal estabilidade que existe a nível de relacionamento ou laço familiar. Vocês enquadram. O dependurado, olha, e o fundo do deck, o 4 de ouros. O dependurado, por favor, invertido, nas finanças. Rei de copas. Dez de ouros novamente. 10 de ouros novamente. 5 de espadas novamente. Três de ouros. Este rei de copas, e olha, o fundo do deck, o 3 de bastos, e vocês já tinham aqui o 3 de bastos a nível de conselho da espiritualidade. A nível do dependurado, aqui é clareza em relação àquilo que vocês desejam, em relação àquilo que vocês querem, em relação àquilo que vocês nutrem algum tipo de satisfação emocional. E daí, e esta satisfação emocional tem a ver com a vossa estabilidade financeira. Tem a ver com a vossa estabilidade financeira. Com o trabalho de equipa que existe. Ou com o esforço do vosso trabalho. Porque o 3 de ouros fala o esforço do trabalho. Mas que vocês tentam defender para não perder. Para não acabarem a perder e a ficarem sós nesta situação. Eu disse-vos isto no início das primeiras lâminas. Vocês estão a proteger a estabilidade financeira que existe neste momento na vossa vida. Ou o equilíbrio que existe neste momento na vossa vida. Amor ou família. O louco em bloqueio. Mostrem, por favor, clarificação para o louco a nível de amor ou família. As de ouros. Existe aqui estabilidade a nível de laço. 7 de ouros.
O que é este 7 de copas, por favor? 7 de bastos. Vocês já tinham 7 de bastos lá em cima. O tal defender, colocar prioridades. E a escolha difícil. E a escolha difícil. Porque, é como eu digo, apesar de vocês saberem que existe aqui um relacionamento estável, uma estabilidade, a nível de relacionamento ou família, aonde existe estabilidade, existe o desejo de ir atrás de novos horizontes, de novas oportunidades. E vocês só estão a ganhar coragem para defender esta nova jornada, esta escolha. Porque é uma escolha difícil. É uma escolha difícil para vocês. E eu já disse isto no início da vossa mensagem, porque há aqui um sentimento de respeito, de querer ser correto ou correta com a situação ou com a outra pessoa. A nível de trabalho ou estudos. São muitas. Outra vez, por favor. Mostrem primeiramente o 7 de espadas. Trabalho ou estudos. O 7 de espadas, por favor. O 7 de espadas. As de bastos. As tais novas ideias, as tais motivações, as tais paixões, as tais aventuras em fazer sempre algo novo. Está no 7 de espadas. O querer começar muitas coisas ao mesmo tempo. Ou fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ai. E saiu-vos o 4 de espadas, que vos coloca doentes ou doentes. Homens ou mulheres, coloca-vos doentes. A tal entrega que eu ainda agora falei, o esforço, é algo que se torna quase como uma autossabotagem. Iniciem coisas sim, mas coisas em que qual vocês começam e acabam. Não tentem atracar o mundo com pernas e braços e depois no final vocês ficam doentes e nem gozam daquilo que vocês estão a obter a nível de estabilidade financeira. O 7 de bastos, por favor. O 7 de bastos. 8 de espadas. Cortar estes limites, porque são só da vossa cabeça. Vocês podem pensar pelo facto, às vezes, de iniciar muitas coisas ou querer agarrar em muitas oportunidades ao mesmo tempo ou de coisas diferentes ao mesmo tempo, que vos traz mais riqueza, mais prosperidade, mais bem-estar à vossa vida e, no entanto, essas coisas podem todas, vocês podem realmente alcançar estas coisas, mas depois perdendo a saúde, vocês não gozam o que conquistam. E é esta carta que vos quero dizer. Não gastem a vossa saúde em coisas excessivas, em coisas materiais, o nosso tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. E a nossa saúde também. Dê-me mais uma, por favor, para o 7 de bastos. O 7 de bastos. Carta de equilíbrio. Equilibrar. Equilibrar. Porque o sucesso está no vosso caminho. O sucesso está no vosso caminho. Vocês não se precisam de matar para alcançar este sucesso. Estas mudanças na vossa vida, este equilíbrio que vocês desejam. Deixem que as coisas... Eu não estou a dizer para vocês não lutarem pelos vossos objetivos, nem a espiritualidade vos está a dizer para vocês não utilizarem aquilo que melhor sabem para utilizar para trazer o bem-estar e a harmonia e a estabilidade à vossa vida, mas com equilíbrio, para que vocês não se deem em excesso e acabem por gastar demasiada energia, demasiado tempo, demasiado saúde, e depois, no final das contas, vocês não conseguirem usufruir
Porque o sucesso, ele vem a vosso caminho. As mudanças vêm a vosso caminho. Pode-nos falar em mudanças, e vocês já tinham o mundo. Pode-nos falar em mudanças mesmo a nível de deslocação. O conselho da espiritualidade. A morte, por favor. Uma carta de bloqueio. Vocês estão a botar bloqueio à fé, à espiritualidade. Vocês estão mais materiais do que espirituais. Atenção. Aqui pede-nos um pouco de atenção à espiritualidade e não tanto à matéria, ao mundo, às coisas mundanas. Que mais, por favor? Coragem, força, determinação, autocontrolo, a força, autocontrolo. O 2 de espadas, por favor. O sol. A rainha de bastos. Sete espadas e o louco. Fundo deck, 3 de copas. E o 10 de espadas. Notícias, parcerias, anúncios felizes na vossa vida. Aqui a nível do Conselho da Espiritualidade pede-vos para voltarem a conectar ou voltarem a colocar na vossa vida um pouco mais de espiritualidade a nível de prioridade. Porque vocês, como eu disse, vocês estão focados e a gastar muito tempo a vossa energia no lado matéria, no lado mundano. A nível de 3 de bastos, que eu falei da tal ajuda, da tal que pode ser para vocês ou de vocês para alguém, mas que parte da vossa decisão, de uma decisão clara, em colocar em controlo ou ter a coragem para aceitar a ajuda de alguém ou ter a atitude, a determinação de ajudar outra pessoa. Mas seja qual for esta decisão, se for vocês a tomar a ajuda de alguém, ter a coragem para aceitar a ajuda de alguém, vocês terão que tomar a decisão de baixar o vosso ego. Se são vocês a dar a ajuda a outra pessoa, vocês terão que tomar uma decisão baseada em verdade, em clareza, para ajudar a outra pessoa. Vocês na Rainha de Espadas, vocês têm o 7, na Rainha de Espadas, na Rainha de Bastos, vocês têm o 7 de Espadas, assim é que é, e o Louco. Será que esta Rainha de Espadas não é tal destas oportunidades que pode ser um pouco ilusórias? Ou a tal oportunidade que vocês querem a nível de futuro? Que pode ser algo não muito favorável a vocês? Ou então vocês seguir a vossa intuição de distinguir as coisas boas e as coisas más nestas oportunidades, de forma a fazer o tal início. Porque este início pode ser infantil, imaturo. A nível de relacionamentos, talvez, porque vocês têm o louco a nível de relacionamentos. E daí vocês pensarem constantemente se devem ou não. Porque no fundo vocês são gratos, são leais a quem vocês têm. E daí o tal medo de arriscar em algo que pode ser um tiro no pé, uma autossabotagem. Pode ser alguém de elemento de fogo, sim. Mas também pede para vocês seguir a vossa intuição na escolha
neste início, avaliar se realmente é viável ou não. Porque este bloqueio pode ser a espiritualidade, mas também pode ser o bloqueio de querer colocar fim a uma estabilidade de relacionamento ou familiar. A espiritualidade, o conselho, o bloqueio em colocar um fim. Porque daí a tal decisão clara, porque pode ser um início não tão favorável. Vocês enquadram. Porque vocês estão bem a nível de finanças, vocês estão bem a nível de parceria, mas querem mais ou querem algo novo. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. Que se sentirem que a mensagem não enquadra, como eu digo, libertem ao universo. Eu já coloquei no canal o sorteio para o mês de maio, por isso quem quiser participar é no sorteio do mês de maio que deve fazer agora a sua participação, a sua inscrição para poder participar aos 2 prémios referentes ao mês de maio. O mês de abril saiu a 2 senhores e eu já coloquei na comunidade do canal. Vocês podem dar uma vistinha de olhos para saber quem foram os premiados. Meus queridos, minhas queridas, o meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.